Boa noite, meus irmãos. Aguardar um pouquinho, enquanto chegam mais alguns amigos. Boa noite, meus irmãos. É com muito prazer que hoje à noite estou aqui para falar do Evangelho de Jesus. E nessa noite em especial, eu peço a permissão para iniciar esse Evangelho de hoje, fazendo uma prece pelos irmãos que faleceram nesses últimos dias, vítima ainda desse vírus tão devorador que tem assolado a humanidade. E em especial, eu peço a Deus neste momento por o esposo de uma grande amiga de infância de longas datas, que não a vejo há muito tempo, mas sei que hoje ela se encontra com o seu coração muito despedaçado. Então eu gostaria de dedicar essa prece ao seu esposo, o marido da Leonice, mas também a todos aqueles que têm partido nos últimos dias. Bons espíritos, que viestes receber o esposo da Leonice e tantos outros irmãos que partiram nessas últimas horas, nesses últimos dias, nesses últimos meses. Particularmente peço ao anjo guardião desses irmãos que ajudai-os a se despojarem da matéria. Dai-lhes luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia, presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos nós nesse momento, inspirando os nossos pensamentos. Meus irmãos, no Livro dos Espíritos, existe uma questão de número, a questão de número 913, feita por Allan Kardec aos Espíritos, diz o seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os Espíritos responderam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não alcançardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Quem quiser ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração este sentimento, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Eu vou ler aqui o trecho do Evangelho que fala sobre o egoísmo, o tema de hoje à noite. Esse tema está no capítulo 2, amar o próximo como a si mesmo, nos itens 11 e 12. E eu vou ler aqui o trecho. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto,
empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo. Terreno é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vou parar por aqui. O trecho é bem mais longo, mas recomendo a leitura em casa. Pelo tempo aqui, a gente não dá para ler o item 11 e 12. Emmanuel, o espírito que assinou essa mensagem que eu acabei de ler, que foi recebida em Paris em 1861, nos diz que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir sua missão na Terra, nem no coração dos homens, por causa do egoísmo. O egoísmo que é como é que se diz? Que é antagônico, né, à caridade, ele impede a ação dessa na mente e no coração dos homens. E ele cita para nossa reflexão nessa mensagem o exemplo de Jesus e Pilatos. Jesus como exemplo da caridade e Pilatos como exemplo do egoísmo. Porque Pilatos, que não reconhecendo em Jesus, ou seja, no acusado, nenhuma das acusações que lhes era imputado, né? Mesmo ele não reconhecendo, ele teve a chance de libertá-lo, mas não o fez. Lavou suas mãos, entregando Jesus à multidão para ser crucificado. E esclarece que cabe agora aos espíritas a tarefa de combater o egoísmo para fortalecer o cristianismo, limpando todos os obstáculos que entravam à marcha libertadora dos homens. E por que Emmanuel atribuiu aos espíritas esta responsabilidade? Não teria sido melhor ele ter dito aos cristãos, modo geral? Por que que ele atribuiu aos espíritas? Raciocinem comigo. Meus irmãos, até hoje, 2000 anos depois da vinda do Cristo, qual a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos? Quem descortinou o véu sobre a importância da imortalidade da alma, esclarecendo de onde viemos, para onde vamos, sobre a volta do espírito através de um novo corpo, sobre a possibilidade da comunicação com os mortos, sobre a lei de causa e efeito. Essa responsabilidade atual dos espíritas está descrito nas palavras de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48, quando diz o seguinte: porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E aos que muito confiaram, mais contas lhes tomarão. Ou seja, meus irmãos, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente descortina esse mundo, nós também assumimos maiores responsabilidades, porque não podemos negar desconhecimento. A questão 917 do Livro dos Espíritos nos esclarece que quando bem compreendido, vejam bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. E ele finaliza essa mensagem, o Emmanuel, dizendo o seguinte: expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre que primeiramente o expilai dos vossos corações. Então, primeiramente, meus irmãos, nós precisamos trabalhar em nós,
trabalhar nossos sentimentos internos. A rigidez, ela mata os bons sentimentos. O Cristo, por exemplo, que é o nosso modelo e guia, jamais se excusava. Ele não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Ele socorria assim a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que sua reputação sofresse por isso. Quando o tomaremos de verdade como modelo de todas as nossas ações? Quando? O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Pela atitude do seu irmão, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprio e não nele. Ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Mas, meus irmãos, como podemos trabalhar esses sentimentos em nós? Tudo começa na vontade, na aceitação, na compreensão da necessidade de eliminarmos de nosso ser o egoísmo, para que o amor possa frutificar. Para isso, devemos direcionar nossas energias, nossas vibrações, nossa inteligência para atingir nosso objetivo. Porque centrado nos nossos desejos, na nossa arrogância, nós não percebemos as necessidades dos demais, nem mesmo dos que nos compartilham as experiências. Não conseguimos amar e nem sermos verdadeiramente amados. Porque o egoísmo, meus irmãos, ele oprime. O egoísmo, ele distancia. Ele cria barreira entre as nossas relações. E para vencermos o egoísmo, nós precisamos de coragem, de firmeza de propósito, determinação para vencermos a nós mesmos. Pois essa luta é conosco mesmo. Não é fácil, mas precisamos começar. E quando estamos no propósito do bem, teremos o amparo dos espíritos, dos nossos anjos de guarda, de Deus em primeiro plano, a nosso favor. Na questão 914, também do Livro dos Espíritos, que é a base que está subsidiando meus comentários, é o Evangelho, nesse capítulo que fala do egoísmo, e o Livro dos Espíritos. Porque os livros, as informações, eles se complementam. Na questão 914, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Ele faz essa pergunta. E os espíritos dizem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. E ele, não satisfeito, perguntou: e por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? E os espíritos responderam: é exato que no egoísmo tendes vosso o maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não na humanidade em si mesma. Depurando-se através das encarnações sucessivas, os espíritos vão se despojando do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum. Aí ele insiste. Kardec era insistente, ele não se contentava
com uma simples resposta. Ele ia aprofundando. E aí ele pergunta: não existirá na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? A resposta: há muito mais homens assim do que supondes. E no evangelho da semana, o último evangelho que eu comentei aqui na página, eu citei inclusive que o tema foi sobre a caridade, né? Que fora da caridade não há salvação, que é exatamente o termo, são antagônicos, a caridade e o egoísmo. E lá, como exemplos de caridade de pessoas caridosas, eu citei vários, né? Que todos nós aqui somos capazes de citar em números, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier, o próprio Divaldo Franco, que faz um trabalho belíssimo. E meus irmãos, tem tantas pessoas anônimas que não possuem notoriedade, mas que fazem isso tão bem e que a gente observa. Então, cumpre, pois, né, combater o egoísmo como se combate uma enfermidade epidêmica. Isso que os espíritos nos dizem. Para isso, deve-se proceder como se procede os médicos. E a origem do mal. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo, pela educação. Não essa educação que tende a fazer apenas homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida, ela constitui a chave do progresso moral. Porque, meus irmãos, nós temos que progredir intelectualmente, mas também precisamos evoluir moralmente. Quando compreendermos bem que no egoísmo reside a causa que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento nos magoam e perturbam as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, compreenderemos que esse vício é incompatível com a nossa felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a nossa própria segurança. Porque o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Então, destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os nossos esforços, se quisermos assegurar a nossa felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. O egoísmo é a negação da caridade. E eu vou ler um trechinho aqui do item 12, que foi trazido já por um outro espírito chamado Pascal. Foi recebida essa mensagem em Sens, em 1862, sobre o tema também, o egoísmo. E ele diz o seguinte: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Então, meus irmãos, esse é o tema da noite de hoje, que eu gostaria que todos nós refletíssemos sobre ele, porque aqui é apenas um despertar, é apenas o início, mas nós precisamos aprofundar dentro de cada um de nós essas reflexões e verificar o que nós podemos melhorar em nós mesmos. Porque se a gente começa a se observar, nós vamos identificando inúmeras oportunidades que nós temos de ir praticando a caridade
Então, quanto mais nós vamos praticando a caridade, se é o antagônico de egoísmo, significa dizer o quê? Que nós vamos aumentando as nossas boas ações e vamos reduzindo o nosso egoísmo. Porque assim como a natureza não dá saltos, nós também não nos transformaremos da noite para o dia. Mas precisamos começar, precisamos avançar, não podemos ficar marcando passo, perdendo tempo na nossa encarnação. E logicamente, quero dizer a todos vocês que esse evangelho é em primeiro plano para mim, porque eu foi quem em primeiro plano escuto, porque os ouvidos mais perto da boca no momento é a minha. E tem mais, enquanto eu estava lendo e meditando sobre o que falar para vocês, escolhendo sobre o que trazer para vocês, me deu a oportunidade de verificar que realmente nós precisamos trabalhar em nós as nossas virtudes. E uma delas que a gente precisa combater veementemente, como diz os Espíritos, é o egoísmo dentro dos nossos corações. E quando a gente o identifica, a gente trabalha na raiz, trabalha na causa. E somente assim nós iremos avançar. Então fiquem todos com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar todos os lares nessa noite. Possa derramar bênçãos de luz sobre todos os irmãos que nesse momento se encontram aflitos, se encontram necessitados de um amparo. Fiquem todos com Deus. Assim seja.